Amores, tudo bem com vocês? Como foram de final de semana? Hoje nós começaremos nosso horário novo, né? Hoje vocês terão aula com a professora Fernanda de Ciências, né? Então nós temos agora os 2 primeiros tempos e depois vocês terão 2 aulas com ela, tá bom? Nós vamos começar nossa aula de língua portuguesa lendo um poema, né? Poema é um texto bacana. Eu gosto muito de poema. E vocês gostam também? Tem vários tipos de poema, né? Nós vamos estar vendo nesse bimestre alguns modelos de poemas, poemas divertidos, poemas mais emotivos, poemas mais engraçados, poemas com estruturas diferentes na hora da escrita. E hoje eu trouxe um poema muito lindo da Cecília Meirelles, que é um poema que eu também na idade de vocês, quando eu era criança na minha escola, também aprendi. Então é um poema assim bem antigo, me lembra minha infância, meus tempos de criança. Eu amava ler esse poema, eu até decorava, né? E aí eu encontrei e trouxe para vocês, porque eu acho ele muito bonitinho. Leilão no Jardim, da Cecília Meirelles. Quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis no ninho? Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? Um lagarto entre o muro e a era? Uma estátua da primavera? Quem me compra este formigueiro? E este sapo que é jardineiro? A cigarra e a sua canção? E o grilo dentro do chão? Este é o meu leilão. Depois deste poema, vocês podem estar lendo também. Eu até gostaria que depois alguns pudessem gravar um áudio lendo para mim o poema, né? Ou quem não quiser, faça leitura silenciosa, mas treine a entonação do poema, porque o poema é um texto assim que ele brinca muito com rima, com a sonoridade, né? Então é uma leitura diferente. Aí vocês podem ler e tá gravando o áudio, tá? Em seguida, vocês vão ler o texto 2 da apostila 5, na página 4, e vocês vão responder as questões da atividade 2 da letra A F. Então, presta atenção, porque depois aí vocês ficam perguntando, mas onde que é para fazer? O que é para fazer? Então, sempre no slide, a professora coloca, leitura do texto 2, apostila 5, página 4, responder as questões da atividade 2, que vai da letra A até a letra F. O texto fala sobre a gripe, aí vocês têm as questões para responder, tá? Olha aqui, vai lá da letra A, vai até o F. Em seguida, vocês têm um outro texto, texto 3, a maior borboleta do mundo. Depois que vocês lerem o texto, vocês vão fazer as atividades 3 e 4 da página 5 e 6. Então, atividade 3, que é sobre o texto, atividade 4, que vai falar sobre os artigos. Lembra os artigos definidos e o indefinido? Aquelas palavrinhas que acompanham o substantivo, né? Então, vocês vão relembrar os artigos. E aí vocês vão ver que os artigos definidos é aquele que define, está me dizendo que é específico. E os indefinidos não, tá? Eu não sei, pode ser qualquer pessoa, ela não me define o substantivo. Depois, vocês vão fazer aqui essa atividade, onde os artigos... vocês vão completar essas frases aqui usando os artigos definidos e indefinidos. No caso, aqui está uma figura de um livro e ele está pedindo para você completar com um artigo indefinido no singular. Como que é isso, professora? Então, se é um artigo indefinido, quais são os indefinidos? Vamos lá, voltar lá. Olha aqui, ó, indefinido. Uma, uns, umas. Se é livro, é um livro.
E ele quer no singular, então não pode ser uns livros, porque ele quer no singular. Então é um. Se fosse no plural, seria uns livros, ok? Então presta bastante atenção no que está pedindo aqui na comanda, ó. Artigo indefinido no plural. Artigo indefinido, uma, uns, umas. Boneca vai ser uma boneca, só que ele quer no plural. Então vai ficar umas bonecas. Então você vai criar frases obedecendo a comanda aqui dos artigos que está pedindo. Se é definido ou indefinido, se é singular ou se é plural. Outro detalhe que eu canso de falar para vocês e ainda tem gente que não faz direito. Na hora de construir a frase, essa frase tem que estar iniciando com a letra maiúscula. Por favor, não me comecem frase com letra minúscula. Terminou a frase, você vai colocar a pontuação. Lembra os tipos de frase. Tem frase afirmativa, tem a frase negativa, tem a frase interrogativa e tem a frase exclamativa. Tem que ter criatividade, não vai lá só colocar a frase afirmativa, não. Coloca umas frases diferentes, frase com exclamação, frases com interrogação, né? Vamos diversificar um pouquinho. E outra coisa, eu quero umas frases bem criativas, não aquelas frases bobinhas, não. Vocês são 5º ano, tá bom? Olha lá, hein? Depois, no número 4, vocês vão completar esse textinho aqui também com artigos definidos ou indefinidos. Por exemplo, no título, ó, o passeio no clube, tá? O passeio no clube, aqui tá definindo que passeio que é. Foi aquele passeio lá no clube. Então, não foi qualquer passeio. Se não foi qualquer passeio, foi o passeio no clube, um passeio específico, então tem que ser um artigo definido, tá? Agora aqui, ó, estava uma manhã ensolarada. Uma manhã, tá? Pode ser qualquer manhã, não me define. Então, aqui eu vou usar um artigo indefinido. Prestem atenção, tá bom? Na hora de completar. Em seguida, vocês vão ler a tirinha do texto 4, da página 6, e vão completar a atividade 5 da apostila, página 7. Então, vocês vão ver uma tirinha aqui. Qual que é a diferença, professora, da tirinha para a história em quadrinhos? A história em quadrinhos é uma narrativa completa, tem o espaço, tem o lugar, os personagens. Então, é uma história completa, né? Uma narração. Já a tirinha, ela é um texto bem curtinho. Essa que é a diferença da história em quadrinhos para a tirinha. Por exemplo, quando você lê um gibi lá você vai estar lendo a história toda, né? Aquela história longa, comprida, mesmo que seja com as mesmas características, mas ela é uma narrativa longa. A tirinha não, ela tem 3 quadrinhos, no máximo 4 quadrinhos, tá? Aqui essa tirinha do Maurício de Souza, vocês vão ler e depois completar a atividade 5, respondendo aí, marcando o X. Aí tem a letra B, letra C e letra D. Toda referente à tirinha que você leu lá do Maurício de Souza, tá bom? Depois dessa terminar toda a atividade, aí nós vamos corrigir, ok? Aí nós vamos corrigir e aí nós vamos entrar para explicar o que é história em quadrinho, ok? Então veja bem, aqui nós temos as atividades com história em quadrinhos. No segundo tempo, a professora volta aqui para a gente falar um pouquinho do que é a história em quadrinhos. Então, vamos terminar aquela atividade lá no primeiro tempo, vamos completar. Vocês vão mandar para mim toda a atividade, eu vou corrigir. Aí, no segundo tempo, a gente volta com o trabalho de história em quadrinhos, explicando certinho o que é. Tudo bem, meus amores?